Olá, meus caros. Chegamos finalmente ao examinar do Jogo do Brasil, examinar do 11º jogo da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, do jogo Brasil e Suíça, válido pelo grupo E, que tem, juntamente com Brasil e Suíça, as seleções de Sérvia e também Costa Rica. Sérvia que venceu a Costa Rica pelo placar de 1-0. Antes de nós examinarmos o jogo, reagirmos, muitas polêmicas que tem nesse jogo aí, vamos trazer aqui história, tanto de Brasil como de Suíça, não só da Copa do Mundo, mas num todo, a nível mundial, de acordo com o currículo ou histórico de cada seleção. Começando pelo Brasil. O Brasil se destaca como a única seleção a disputar todos os mundiais. São 21 com esse na Rússia. O primeiro mundial foi em 1930 no Uruguai. Depois na Itália, que era chamada de Reino da Itália. França, 1950 no Brasil, Suíça, Suécia, Chile, Inglaterra, México, Alemanha, Argentina, Espanha, México, Itália, Estados Unidos, França, Coreia, Japão, Alemanha, África, Brasil novamente, agora a Rússia e o próximo será no Catar, se eu não me equivoco, e em 2026, Estados Unidos, México e Canadá, conforme as últimas notícias. E o Brasil, na primeira Copa no Uruguai, em 1930, ficou só na primeira fase, bem como na segunda Copa, no reino ainda chamado de Itália, em 1934. Em 38, o Brasil chegou à terceira colocação. Em 50, o vice-campeonato, lamentável, Maracanã lotado, inclusive é um fato histórico, porque de público, ou maior público das histórias da Copa do Mundo e até mesmo de todas as partidas, se não me equivoco, do futebol, quando o Maracanã estava lotado e o Brasil perdeu para o Uruguai com gol de Guidia, que já faleceu, uruguaio. Em 1954, o Brasil ficou nas quartas de finais. Em 58, o Brasil na Suécia, então, ganhou o seu primeiro título. Em 62, foi novamente campeão, campeão consecutivo no Chile. Em 66, fica na primeira fase. Em 70, no México, é campeão novamente. Em 74, quarto lugar. Em 78, terceiro lugar. Em 74 foi na Alemanha, em 78 na Argentina. Em 82 na Espanha fica pela segunda fase. Em 86 no México, quartas de finais. 90 oitavas de finais na Itália. 94 novamente campeão, tetracampeão dos Estados Unidos. 98 vice-campeão, perdendo na final para a anfitriã França pelo placar de 3-0. Em 2002 campeão na Coreia. E no Japão, em 2006, quartas de finais na Alemanha, perdendo para a França. Em 2010, perdendo para a Holanda, não passa também das quartas de finais na África. Em 2014, o maior vexame do Brasil em Copas, 7-1 para a Alemanha nas semifinais, ficando nessa Copa ainda em quarto lugar. E agora, de 2018, 21 participações, 5 títulos da Copa do Mundo e 2 vice-campeonatos. Além disso, o Brasil tem 8 títulos da Copa da América. Não é o maior, porque é a Argentina com, se não me equivoco, 14. E ainda tem 4 títulos, aí sim é o maior, da Copa das Confederações, que venceu em 97, em 2005, em 2009 e 2013. Isso aí é o apanhado geral do Brasil a nível de título, de currículo
no mundo do futebol. Já a Suíça, ela vem participar da 11ª Copa. A primeira dela foi em 1934, que ela ficou pelas quartas de finais, ou nas quartas de finais. Chegou até, né? Em 38 também. Em 50, ficou na primeira fase. Vai repetir até as quartas de finais também em 1954. Participa em 62, 66, 94. Chega nas oitavas. Também em 2006 chega nas oitavas. Em 2010 a primeira fase. E em 2014 no Brasil nas oitavas. A Suíça não tem nenhum título, né? E é isso, as campanhas dela na Copa do Mundo. De acordo com o ranking da FIFA, a Suíça está em 6º lugar e o Brasil em 2º. Isso pouco tem a ver, não é verdade? Bom, dito tudo isso, vamos aos melhores momentos dessa partida. E esse react vai ser bem extenso, porque tem muita coisa para comentar aí. Vamos lá. E aí vem a seleção brasileira, entrando de forma oficial pela primeira vez em campo. Alisson, Thiago Silva, Miranda, Casemiro, Gabriel Jesus, Neymar, Felipe Coutinho, Marcelo, Danilo, Paulinho, William, escalação do Brasil. Nunca existiu um jogo fácil entre já Suíça, Smolder, uma única vez, uma diferença por 2 gols em 1980. E por aí vai. Depois no final eu trago a ficha técnica. Esses camaradas aí, árbitros. 2-2. Os árbitros de vídeo. Esses são alguns dos culpados. Toriz, o árbitro. Toma cuidado, eles partem para o ataque, a enfiada de bola. É a tentativa aí da Suíça. Deixaram o Zemar meio roleio. Sozinho uma habilidade, ele vai para cima da marcação. Aí o Brasil foi com essa tentativa do William. Cruzamento, tem a chance de Coutinho, ele gosta. Então o Coutinho vai tentando, toca aí o Paulinho. Essa foi a melhor chance. Esse momento. Por pouco, o goleiro parece que toca nela. Eu vou confessar para vocês aqui, nesse replay, vamos ver. Vamos encostar um pouco. Da Suíça lá vem o time brasileiro. Aí outra oportunidade, Gabriel Jesus, Marcelo tenta o cruzamento. E aí vem um chute, Felipe Coutinho batendo muito bem, gaveta. Para mim é um dos melhores jogadores da seleção. Somente nesse jogo aí. Joga muito. Ele não tem excesso de fama. Ou melhor dizendo, ele não tem estrelismo. E muito menos ele é faminho. Porque quando ele tem que passar, ele passa. E ele não fica querendo se gabar como muito se faz o Neymar. Apesar de eu admirar muito o futebol dele. E aí, o gol irregular. Porque aí dá pra ver no replay claramente que o jogador suíço empurra o Miranda, né? Ele faz aquela provocaçãozinha ali. E o árbitro mexicano foi muito mal aí. Inclusive nem deu crédito pela reclamação dos jogadores brasileiros para pedir o replay pelo vídeo, o senhor César Ramos. E segundo história, segundo informações, aí o Coutinho por pouco não fez o gol. Uma bela matada de peito que já tirou o adversário. Perdeu. Segundo informações do próprio jornalismo mexicano, esse juiz não é dos melhores. Ele está sempre criando polêmica. Aí é a segunda polêmica, porque o jogador foi agarrado. Gabriel Jesus. Pênalti nítido. O Arnaldo disse que a regra é clara, né? Mas tem tempo, partiu o Brasil. Olha a chance. Aí o Firmino também pegou muito embaixo da bola, entrando no segundo tempo. Olha o cruzamento, vem bola para a área. Ele pegou, tranquilo. Ele fez algumas mudanças. Cruzamento, fechou Neymar. Firmino, no lugar de Jesus. Vem bola para a área. Colocou também no lugar do Paulinho, o Augusto lá.
Renato Augusto. Aí Marcelo tira o cruzamento, o corte é Ainda feito. fez uma outra substituição e não resolveu em nada. O Fernandinho Tirou tinta da foi trave, colocado partiu no Neymar. lugar do, Jogou pra área. se eu não me equivoco, Quem é que Casemiro. sobe, quem é que bote a bola batida, tirada. O Brasil tentou, né? Praticamente Dizer que não em tentou. O Brasil cima jogou da até bem. linha. Não teve a sorte. Não teve a sorte. Fechou bonito. E o juiz aí falhou, pelo menos por duas oportunidades. A primeira por não ter dado ouvido à reclamação do jogador do Brasil, do zagueiro e dos jogadores, né, da seleção. E também na segunda oportunidade por não ter dado ouvido, cara. Pô! Então aí o juiz também foi a peça-chave, digamos assim, para o Brasil empatar, porque não deu ouvidos à reclamação dos jogadores do Brasil para pedir o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo não comunicou, não sei como é que funciona esse árbitro de vídeo. Ele não pode comunicar, não pode ter interferência externa para o campo. Poxa, ele não pode dizer, olha, é melhor você dar uma olhadinha, aqui tem uns questionamentos aqui tem umas coisas meio duvidosas aqui para você dar uma analisada. Ah, pode dizer, mas não. E o Arnaldo contava dizendo que houve falha, né? Houve falha já também no gol que deram para a França, que ajudaram a França. Também no gol de Portugal. Aliás, foi na da Espanha, né? Que o Diego Costa fez falta e eles deixaram o gol acontecer. E agora no Brasil, ou com o Brasil, teve esse problema. Dois fatos decisivos que o Brasil poderia ter vencido por placar de 2-1 até 3-1. Tá? Então essa tecnologia, entre aspas, não melhorou em nada. Não sei que melhoria lá, aliás. Então essa tecnologia não melhorou em nada. Não sei qual é a melhora, entre aspas, aí, porque parece que mais complicou ainda. Né? Porque contando com pessoas que são parciais, que têm as suas preferências, né? Os seus clubes, né? Pode dar nisso. Acho que com o advento dos robôs, da robótica, pode vir alguma melhoria nesse sentido. No entanto, também pode haver aí a colocada de um vírus por algum hacker e piorar também do mesmo modo. Enfim, a tecnologia é boa, mas no entanto ainda estamos tendo problemas. Né? Com a bola pelo menos entrando dentro do gol não se tem mais, né? Porque tem um chip. Agora, com o auxílio do árbitro de vídeo não tem ajudado. A FIFA tem implementado várias formas para ajudar, para contribuir com o espetáculo do futebol, para não haver mais erros, como essa bola com chip, árbitros que ficam atrás do gol. Agora nessa edição nem tem. Também houve muita falha, né? E agora os de vídeo e nada. Eu acho interessante é que os jogadores pediram, isso aí tem que ficar claro, é a primeira vez que está se utilizando isso na Copa. Quando o jogador pedir, o árbitro tem que ser solícito, tem que ir lá procurar e ver. Ele não pode simplesmente, não quero ver. Eu sei do que eu fiz. Não pode ter essa arrogância. Porque no vôlei já existe isso. Lá no vôlei eles fazem um sinal típico, então vamos ver se a bola bateu na linha, se a bola foi fora e tal. E o árbitro humildemente vai lá e deixa a tecnologia, né? Fazer aquilo que não lhe compete, fazer aquilo que a tecnologia deve fazer. Porque tem coisas que é para o homem, tem coisas que é para a tecnologia. Tem coisas que é para o juiz, tem outras que é para a tecnologia. E no futebol não está ocorrendo isso. Esse juiz tem que ser pego pela FIFA, tem que punir o sujeito, porque isso não pode mais se repetir. Inclusive, acho interessante, penso, que a CBF e os representantes do Brasil devem se manifestar contra tudo isso que foi feito, tá? Esse prejuízo, para que haja melhoras, para que a FIFA tome de fato as suas providências, porque senão nós vamos continuar a ver uma série de equívocos interferindo na partida e seleções sendo desclassificadas quando era na realidade para continuarem e vencerem a Copa. Isso já ocorreu, se você for analisar as histórias da Copa, então nem se fala. Eu me recordo de uma recente, se eu não me equivoco foi da Inglaterra, eu recordo o fato,
em que o jogador fez o gol. Isso foi em 2010 e a bola entrou clara e não tinha o recurso do chip. Foi aí que começaram a pensar nisso e a Inglaterra foi desclassificada, né? Ou a seleção que fez esse gol foi desclassificada. Então veja, parece que é chover no molhado, é mais do mesmo, né? Não resolve o problema, porque na realidade ainda tem homens, né, lidando com isso. Enfim, o Brasil não perdeu pela sua má vontade, perdeu por fatos exteriores e do juiz. É claro que eu achei da parte do Neymar uma apatia em jogo. Ele não foi o 10 como é para ser. Ele ainda peca muito no estrelismo dele, não querer resolver tudo sozinho. Ele é muito egoísta. Eu realmente gosto muito do futebol do Neymar, mas quando ele começa com esse excentrismo, com esse egoísmo, quando é para passar ele não passa, quando é para fazer jogadas coletivas não faz, quer resolver tudo sozinho, quer levar tudo, né, para si, chamar a responsabilidade para si. Ele fazendo isso já deu no que deu. O Brasil perdeu a Copa do Mundo de 2014, o Brasil andava mal das pernas. Com a entrada do Tite e com a entrada daquele técnico que foi para as Olimpíadas, agora não recordo mais o nome dele, que o Neymar começou a pensar que ele não fazia nada na seleção sem a ajuda dos companheiros e que ele deveria jogar com os companheiros, que eles venceram a as Olimpíadas. Do contrário, se eles não fizerem a mesma coisa que fizeram nas Olimpíadas, eles vão realmente ser até desclassificados da primeira fase, o Brasil. Tá? Porque o Brasil tem jogadores ótimos. Eu sou fãzaço do é, Gabriel Jesus, do Felipe Coutinho. Acho que o trio ali, Gabriel Jesus, Felipe Coutinho e Neymar, até interessante, mas o Neymar não pode querer dominar sozinho, aliás, querer resolver tudo sozinho. Tem mais de 10 jogadores com ele. Ele não é nada sem os outros. Ali quando o Tite fez a substituição, eu achei até melhor tirar o Neymar e colocar o Firmino e não tirar o Gabriel Jesus, porque o Gabriel Jesus pelo menos tentou. Ele quase sofreu pênalti, na realidade sofreu pênalti. E o Neymar, o que ele fez? Absolutamente nada. Ah, foi muito perseguido, foi muito marcado, porque todo mundo quer perseguir ele e ele não consegue jogar. Ora, é só ele ser mais coletivo e parar de ser egoísta. Porque quando ele jogar mais com seus jogadores, com seus companheiros, até os adversários não vão dar tanto destaque para ele. Tá? Porque na realidade o Brasil, ele joga sem Neymar. Joga sem Neymar, não tem nenhum receio em dizer isso. O Brasil é o que é, e pode ser até mais sem Neymar. Porque o Neymar é uma peça muito importante, até em alguns momentos o jogo pode ser decisiva, né? Agora, não desse modo, desse egoísmo todo aí. E tem que mudar. O Tite tem que puxar a orelha e o Neymar tem que ser humilde. Até muitos jornalistas estavam criticando ele ter vindo para a Copa cheio do glamour e fotografia. Até a gente entende o lado dele da fama e tal. Mas aí muitos criticaram dizendo ele é mais um jogador de marketing do que jogador. E isso obviamente não pode ocorrer no jogo, né? Porque senão não se vence nada. Já diz o ditado que a união faz a força. Mas no fundo, na realidade, nem Neymar, nem jogadores do Brasil tiveram grande responsabilidade pelo placar, né? Na realidade foi o juiz. Ao menos se o juiz considerasse aquela falta que foi feita pelo jogador suíço, o Brasil pelo menos tinha ganhado pelo placar apertado de 1-0, né? Se não considerasse ali o pênalti, mas aquilo ali foi evidente, o sujeito empurra o Miranda, né? Porque por isso que ele ficou sozinho para fazer o gol. E agora vamos ter aí comentários para mais de metro até sexta-feira acerca desse jogo, né? E espero que a FIFA, né, fique examinando os seus hábitos e que isso não se repita mais. Aí o Arnaldo dizia, porque é um árbitro muito jovem, inexperiente, que a FIFA não deveria ter colocado, ele deveria ter colocado uma pessoa mais experiente. Mas isso acontece tanto com o inexperiente como com o experiente.
Né? O que tem que se cobrar de fato o sujeito errou, pagou, puniu. Mas aí a FIFA está com esses problemas aí todos de corrupção, a CBF também, né? Já mudou 3 ou 4 na CBF, na FIFA. E é isso que está o futebol, né? Aí muitos vão dizer, mas isso é teoria da conspiração e tal. Não é. Existe muitas coisas por trás do pano que a gente não sabe, né? Que pode alterar os placares aí. Inclusive, pessoas que são responsáveis por cuidar dos árbitros, tanto de vídeo quanto do jogo mesmo, seus assistentes, para prejudicar seleções, né? Porque aí está gerando lucro, tem dinheiro em jogo, né? Tem os apostadores, né? Tem toda uma jogada por trás do pano que muitos nem imaginam que tem. Isso também pode ter ocorrido, ou pode estar ocorrendo, como já provou aí. Inclusive dizem que a Copa de 2014 no Brasil foi vendida, que os brasileiros venderam ela para a Alemanha, que um sheik da Arábia comprou tudo e resolveu então escolher quem seria o campeão. Pode ser uma teoria da conspiração? Pode, mas tem muito mais para ser uma realidade, uma constatação real, pelo fato de nós vermos aí os presidentes da FIFA sendo presos, os da CBF e tal. O cenário futebolístico a nível não só do Brasil, mundial, está realmente capenga, infelizmente, por conta dessas lideranças corruptas. Porque tem que ganhar dentro do jogo, jogando, e não com essas interferências aí. E agora saiu um meme na internet dizendo que muitos estão se preocupando com o Luiz, dizendo que muitos estão se preocupando com o juiz ladrão, né? Foi esse caso aí. Mas não se preocupam com outros juízes ladrão que estão para soltar o Lula. É uma verdade. Ok, então foi esse o comentário. Eu vou colocar aqui em 2014, estreia do Brasil contra a Croácia. Eu gravei, é interessante, né? E agora um empate. Desde 1978 que o Brasil não perde nem empata em Copas. Agora empatou. Vamos ao ficha técnica. Vamos ao scout do jogo, a ficha técnica do jogo, para encerrar aqui o Examinar React. Arena Rostovik, em Rostov-on-Don, Rússia, 17/06/2018, às 15 horas, horário de Brasília. O árbitro foi o mexicano César Ramos, assistente Marvin Torrenterra e Miguel Hernandes. É bom marcar esse nome desses tais aí, né? Cobrar deles, responsáveis aí diretamente nesse placar do jogo. Os gols foram feitos pelo Felipe Coutinho aos 19 minutos do primeiro tempo e pelo Zuber, aos 4 do segundo tempo pela Suíça. Casemiro, pelo lado do Brasil, recebeu cartão amarelo e Lichtsteiner e Shea e Benrahme pela Suíça. O Brasil jogou com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, substituído pelo Fernandinho, William, Paulinho, substituído pelo Renato Augusto, Coutinho e Neymar, Gabriel Jesus, substituído pelo Roberto Firmino. Técnico Tite. A Suíça jogou com Smolmer, Lichtsteiner, que entrou no lugar dele, Lang, Shea, Akanji, Ricardo Rodrigues, Benrahme, foi substituído pelo Zakarai, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber e Seferovic, substituído pelo Embolo, técnico Vladimir Petrovic. Esse foi o Examinar React.